Nós temos muita coisa que fazer aqui. Eu quero, nos próximos 10 minutos, eu quero passar algo importante que eu quero compartilhar com vocês. Você que estava no culto ontem, você se recicla. Vou dar uma recapitulada no culto que nós ministramos ontem, que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos ministrando aqui, tá? Então nós vamos pegar 10 minutos da aula, repassar aqui na lousa, e você que não está, você vai aprender. Porque a nossa intenção... A nossa intenção é conhecer mais o Espírito Santo. E o que a gente precisa fazer para que a gente possa ter mais do Espírito Santo e que Deus possa falar mais conosco, que Deus nos usar mais. E existe algo muito, muito interessante que eu quero desenvolver com você aqui, que é o quebrantamento. Não, hoje não. A Bíblia me deu um ovo à noite, você acredita? Ela trouxe o ovo. Toma, amor, ovo. Falei, para que eu vou fazer com isso? É para quebrar o ovo. Falei, não. Eu fiquei com medo. Falei, eu vou quebrar esse ovo, passar vergonha, vai sujar tudo aqui. Então, a ideia é o seguinte. Eu até coloquei uma palavra aqui. A palavra no hebraico. Copia essa palavra no hebraico aqui. Tô brincando, não tem nada de hebraico nisso não. Isso é só uma brincadeira para você. A gente precisa buscar o quebrantamento. Porque quando eu tenho uma vida de quebrantamento, eu consigo ter a adoração. Eu já expliquei para vocês algo muito interessante. Então, dentro desse contexto do Espírito Santo, a gente precisa entender que quando nós adoramos ao Senhor, nós temos a presença de Deus. Isso a gente ensina bastante no curso de oração e intercessão. O quê? A gente ensina que a oração, ela traz o favor de Deus. E a adoração, ela traz a presença de Deus. Então, se você quer o favor de Deus, você ora. Se você quer se você quer a presença de Deus, você adora. E se você quer os dois, que a gente não é bobo, você imita o Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, adoração. Santificado seja o teu nome, adoração. Venha a nós o teu reino. Aí começam os pedidos. Se você quer os dois, você começa a sua oração com a adoração. Isso é um segredo das suas orações. Porque muitas vezes a gente começa a nossa oração chutando a porta, entrando na presença de Deus de qualquer jeito. E o ambiente de Deus é a adoração. Então, assim como nós temos um ambiente nesse lugar aqui, você vai num banco, tem um ambiente. Você vai numa audiência, tem aquele ambiente. Você vai na praia, tem um ambiente. Deus tem o seu ambiente. O ambiente de Deus é a adoração. Então, experimenta começar as suas orações com adoração. A palavra você que escolhe, você que determina o que você vai estar falando. Senhor, eu te amo. Senhor, eu me curvo diante da tua presença. Senhor, o teu nome é grande, santificado seja o teu nome. Mas você chega no respeito. Você chega por baixo, tá entendendo? Você chega adorando. E às vezes a gente brinca, né? Que às vezes as pessoas fazem uma oração como se Jesus fosse o garçom do Habib's, não é? Vem para mim 2 de queijo, 3 de carne, ou então o balconista da padaria, né? Vem para mim fatiadinho, bem fininho, bem fininho. Ah, esse moreninho eu não quero mais branquinho. E Jesus não é um garoto de recados. E nós precisamos entrar nesse ambiente de adoração. E se a gente quer entender do Espírito Santo, não dá para a gente entender do Espírito Santo, buscar o Espírito Santo, sem a gente ter a presença, não é? E a gente, o quebrantamento, então esse que é de quebrantamento. Quando eu tenho o quebrantamento, eu consigo a adoração. Quando eu consigo a adoração, eu consigo a presença. A presença. Quando eu estou na presença de Deus, Ele me enche de poder.
o poder de Atos 1:8. Nós vamos começar pelo irmão aqui. Então, a sequência, todo o versículo que tiver, nós vamos nessa sequência, o irmão, depois o Rafael, e aqui sim, até depois volta para cá, tá? O poder de Atos 1:8. Quando o poder é derramado, o Senhor derrama da sua unção. E o que é a unção? É a capacitação de Deus. Para quê? Para a realização da obra. E para manter essa unção, por que muitas pessoas têm uma unção, depois para e acabam não tendo mais essa unção? Porque para manter essa unção, precisa de pagar o preço. Então, pagar o preço é justamente você fazer com que a unção permaneça sobre a tua vida. Então, esse quadro é muito interessante, porque o Espírito Santo ele age grandemente aqui. Só que para que a gente possa conseguir tudo isso, nós precisamos de quebrantamento. E esse quebrantamento é algo que, assim, a Bíblia diz, pode ler Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e a devido sobre vós, e servireis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E recebereis o que diz na sua Bíblia? Recebereis? Poder, não. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Algumas traduções falam de virtude, outros falam de poder do Espírito Santo. Então, se você quer, vamos colocar aqui, né, um exemplo do ovo. Você quer ter acesso ao ovo, você precisa quebrar o ovo. Você quer ter acesso ao coco, você precisa, aquele coco seco, você precisa quebrar o coco. E a Bíblia diz que a Bíblia fala do homem exterior e do homem interior. E isso é muito interessante, porque o homem exterior, a Bíblia diz que ele se corrompe. Mas o homem interior, ele se renova dia em dia. Ou seja, existe um homem exterior e um homem interior. E para que a gente tenha acesso ao homem interior, nós precisamos de... Para que a gente tenha acesso ao nosso homem interior, nós precisamos de... E essa história de quebrantamento, Deus fala, só para encerrar aqui, Deus fala sobre quebrantamento e Deus fala de um coração contrito. O que é um coração contrito? A contrição é o arrependimento por ter ofendido a Deus com as nossas atitudes. Então, o coração... Passa. Nós vamos ler algumas passagens agora, que você vai ver isso que eu escrevi no quadro de uma forma muito mais clara e muito mais assim, objetiva na palavra do Senhor. Então, eu vou usar aqui. Deus cuida. Rafael, prepara aí para mim Isaías 61, 1-3. Deus habita Isaías 57, 15. Algo que agrada a Deus. Algo que agrada. Salmo
51, versículo 17. Ele está perto. Salmo 34, versículo 18. E finalmente Deus cura. Salmo 147, versículo 3. Copie isso aqui, porque essa é uma introdução da aula de hoje. Tira foto, se quiser copiar, tira foto. Se puder tirar foto e colocar no grupo. Nós precisamos Eles vão colocar no grupo lá, depois a gente... Eu quero iniciar essa aula falando da importância do quebrantamento. Falamos ontem, quem estava na igreja ontem falou, viu sobre isso. Mas são coisas que o Espírito Santo tem falado sobre as nossas vidas e que a gente precisa entender isso. Às vezes Deus não age na nossa vida porque nós não estamos quebrantados para isso. E às vezes nós queremos, e muitas pessoas têm usado o poder de Deus como algo como se fosse o poder dele mesmo. Aí o nariz empina, o poder passa a ser dele, Deus fica de lado e ele vira o popstar. 147, versículo 3. Deus cuida, Isaías 61, de 1 a 3. Deus habita, vai preparando aí, Rafael está no Isaías, né, Rafael? A irmã, prepara Isaías 57, 15. Ou então, se já está no Isaías, você faz os dois Isaías, Rafael. E a irmã vai no Salmo 51, 17. O irmão vai no Salmo 34, 18. E você vai, Pedro, no Salmo 147, 3. Então, presta atenção sobre como que Deus fala sobre quebrantamento, a importância desse negócio aqui, ó. O quebrantamento é como se fosse o pontapé inicial do jogo, entre aspas. Vamos falar do Espírito Santo, vamos buscar o Espírito Santo, vamos buscar a adoração, vamos entrar no espiritual. Primeira coisa, quebrar. Por quê? Porque o Senhor quer ter acesso ao seu homem interior. Porque o nosso homem interior, ele se corrompe, mas o exterior se renova de dia em dia. Então, o quebrantamento é isso, é você permitir que o Senhor acesse a nossa própria vida. E o que nós vamos falar bastante isso é o seguinte, hoje, nós queremos mais de Deus. E o que Deus está preocupado é o quanto que Ele tem da gente. Então é inverso essa história. Tem a gente que é muito de Deus e Deus não tem nada da gente. Então a gente precisa permitir isso. Então a ideia é... Só recapitulando, nós vamos bater os versículos aqui. Você que chegou agora, falamos que a oração traz o favor de Deus e a adoração traz a presença. E que se a gente quer tanto o favor quanto a presença, nós começamos a nossa oração com adoração. E é o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, adoração, presença. Santificado seja o teu nome, adoração, presença. Venha a nós o teu reino. Aí vem os pedidos. Nunca comece a sua oração só pedindo. Porque você o passaporte da tua oração é você entrar na presença de Deus adorando. Nem que seja numa frase. É como se fosse assim, é um respeito. Então nós estávamos orando aqui, os irmãos ficaram do lado de fora. Sinal de respeito. A pessoa entra aqui, bate na porta, sinal de respeito. Então, a questão de reverência, de respeito, você entrar na presença de Deus em adoração. Porque os anjos do Senhor estão ao redor do Senhor, dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Ok? Falando sobre quebrantamento. A intenção desse início é o seguinte. Quebrantamento. Quando eu tenho quebrantamento, eu consigo ter uma adoração de qualidade. Quando eu adoro, eu tenho a presença. Quando eu tenho a presença, eu tenho poder. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E quando eu tenho esse poder, o Senhor derrama da sua unção. E essa unção, não é? O Senhor derrama da sua unção. É a capacitação de Deus. E isso é muito interessante, não é a aula de hoje, mas tem a ver com o Espírito Santo. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, aquele irmão tem uma unção para pregar, aquele outro tem uma unção para dar aula, aquela irmã tem uma unção para
para orar, ou tem uma unção para cantar, aquele tem uma unção para isso. O que é essa unção? É a capacitação de Deus. Amém? Agora, Deus, ele derrama mais para um do que para outros? Não, ele escolhe pessoas específicas e derrama graça para as pessoas naquele assunto. Mas o que nós temos que entender que Deus está pronto para derramar do poder e da unção dele para todos nós. Ele não tem filho especial, filho assim, que ele gosta mais do que o outro, que ele faz acepção de pessoas. Então, às vezes, a gente precisa analisar qual o preço que a pessoa paga por essa unção. E às vezes o Senhor sabe que nós não estamos dispostos a pagar esse preço pela unção. Então ele não derrama a unção. Então a unção do Espírito, a capacitação de Deus para a realização da obra. Tem gente que quer esse poder, quer essa unção para virar um pregador famoso. Vai virar um pregador itinerante. Vai virar alguém que tem um evento, que tem um cartaz nele com o nome lá para que ele possa ficar famoso. Não é? Não. Então isso aqui é outra história. Aqui é quanto menor você for, maior você é. Não é? Então essa sequência, diga quebrantamento, adoração, presença, poder, unção. E para manter a unção, você tem que pagar o preço. Então se você tem um relato no livro A Unção, do Benny Hinn, não sei quem já leu, que ele foi num culto de manhã e, assim, Deus usou muito a vida dele para curar muitas pessoas. Aí ele foi almoçar na casa de uma prima e Deus falou assim para ele, olha, eu quero que você venha me busque agora. Ele falou, Senhor, o hotel está a 40 quilômetros daqui. Eu não vejo minha prima há não sei quantos anos. Eu não posso deixar minha prima aqui para eu te buscar agora. Deixa eu só acabar de comer, que eu vou para casa e aí lá eu te busco. E aí ele fez isso, chegou à noite e tinha 2 ou 3 vezes mais pessoas no ginásio do que quando tinha de manhã. E chegou lá, o culto foi seco. O culto ele ficou até com vergonha, ele não via a hora do culto acabar. E ele chegou no quarto do hotel, muito chateado, chorando, falou, Deus, o que aconteceu? Ele falou assim, o Senhor falou para ele, eu pedi para você me buscar, você não me buscou. Aí ele foi se justificar para Deus. Ele falou assim, Deus, mas a minha prima eu não via há tanto tempo. E aí Deus falou assim com ele, Benny, esse é o preço que você precisa pagar pela unção. Se você não estiver disposto a pagar esse preço, então, quando você vê uma pessoa sendo muito usada por Deus, cuidado para que você não tenha inveja dessa pessoa e cuidado também para que você não deixe de analisar o preço que essa pessoa paga. Porque o preço que essa pessoa paga, talvez você não pagaria. Então isso é muito interessante quando a gente lida com o Espírito Santo. Tá? E esse negócio de quebrantamento e contrito, o coração contrito, o que é a contrição? É arrependimento por ter ofendido a Deus com as nossas atitudes. Vamos a Isaías 61, 1 a 3. Esse texto de Isaías fala do objetivo do ministério de Jesus. Que ele veio para pregar os quebrantados, para curar os quebrantados. Olha que interessante. Quebrantar. Pregar boas novas aos quebrantados. A curar os quebrantados. Está entendendo? Olha que interessante. O Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para quê? A pregar os quebrantados e para curar os quebrantados. Olha como é forte esse quebrantamento. Pode continuar. Aleluia. Carvalhos de justiça. Aleluia. Não é a aula hoje, mas tem uma revelação nesse carvalho. Você pesquisa sobre o carvalho. Tem uma revelação muito legal sobre isso. Não posso pegar isso, eu não consigo dar aula hoje. Vamos a 57:15.
Oh, meu Deus. Então Deus habita com o contrito. Então você fez algo que ofendeu a Deus, teve uma atitude que ofendeu a Deus, se arrependa por ela, você vai se transformar num coração contrito e Deus habita contigo. Amém? Então isso é um versículo para pregar para o pecador. Porque o que o diabo coloca? Que a pessoa pecou tanto que Deus não perdoa mais. Errou tanto, pecou tanto que Deus não perdoa mais. Mas um coração contrito, Deus habita. Agrada a Deus. Salmo 51, 17. 51, 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado, não desprezará. Ó, o coração contrito e quebrantado, o quê? Deus não desprezará. Deus não despreza. Amém? Pode ser o maior pecador que for, irmão. Pode ter feito o que for. Um coração contrito, um coração quebrantado, Deus, ele se agrada dele. Amém? Perto está o Senhor. Salmo 34, 18, irmão. Não pensei desse lado, mas são os dois, né? Quebra e se arrepende. Salmo 34, 18. Amém? Perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Olha que legal. Olha que mistério é esse. E Salmo 147, 3. O Senhor cura. Amém? Sara os corações quebrantados e lhe pensa as feridas. Bom, nós estamos numa aula falando sobre o Espírito Santo. Então, se a gente quer aprender sobre o Espírito Santo, essa pode ser apenas uma matéria a mais no seu currículo. Mas a nossa intenção é que essa matéria mude a sua vida. Que você cresça na busca do Espírito Santo. E para crescimento na busca do Espírito Santo, você precisa se quebrantar. Amém? Então tá claro. Olha o que acontece com o coração quebrantado. Olha o que acontece com o coração contrito. Então, olha, você quer unção? Quero. Que seja disposto a pagar o preço. Porque se você tiver unção, o Deus, com certeza você tem poder. Só tem poder quem está na presença. Só está na presença quem está na adoração. Só tem uma adoração verdadeira quem tem o coração quebrantado. Então, nesse jogo, o pontapé, quando o juiz apita, o pontapé inicial é o quebrantamento. Está claro isso? Então, medita sobre isso. O quanto que você quer poder de Deus. Porque o poder vai derramar de uma unção sobre a tua vida. Só que essa unção, ela pode vir e voltar. Só que tem que ter o preço pago. E às vezes, essa unção, esse poder, essa unção, não vou dizer que ela vem e volta, porque a unção é irrevogável. Mas às vezes tem gente que está adorando o diabo com uma capacitação que Deus deu. A unção, o Elvis Presley, ele tinha uma unção para cantar, uma capacitação para cantar. Ele abandonou e foi cantar outras músicas. A Whitney Houston morreu de overdose, cantava na igreja, tinha uma unção de Deus, e o que aconteceu? Acabou levando para um outro lugar, porque essa unção mostra o Deus que você serve. O Winehouse, né? E muitos outros. Né? Você pode ver, você pergunta a Anitta, outro dia estava falando, que ela cantava no coral da igreja. Então, você vê aqui como é que são as coisas. O dom, né? Sim. É mais por esse lado do dom mesmo. Porque unção
A unção você sente a presença de Deus. Às vezes você vê a capa, é legal que você colocou. Então, o Elvis Presley tinha uma grande qualidade, mas você não sentia mais a presença do que ele cantava. Não é? A Whitney Houston tinha uma grande qualidade, mas você não sentia mais a presença de Deus quando ele... Então, se a gente separar aqui, a gente pode ver que o dom ele é irrevogável. Deus dá, mas não tira. E a pessoa vai prestar conta com Deus. Não é? Agora, a unção tem que ter o preço pago. É a capacitação de Deus. É o preço pago e que vai realizar a obra e exaltar o nome do Senhor. Então, todo mundo... E esse poder, que nós vamos falar já já, é algo que Deus prometeu na descida do Espírito Santo. Pode apagar? Vamos lá. Já que a gente falou sobre os músicos, no caso do secular, a gente estava esses dias falando sobre essa menina que faleceu da Fat Family. Uhum. Que ela era desse evangélico, aí foram os irmãos, eles foram cantar no mundo, né? Depois voltaram. Aí o interessante é que no mundo, tipo assim, a gente não sentia, claro, a presença, né? Eles cantando. Aí disseram que no enterro dela, eles cantaram um louvor lá, pô, A presença de Deus, né? Tá entendendo? Porque ela voltou e estava dando Deus. Olha só. Diferença. É interessante. Aí tem um dom também. É que assim, a gente às vezes tem uma... A gente quer colocar uma receita de bolo em Deus, né? Deus faz assim, porque é assim, porque é assim, porque é assim, mas a gente não consegue dimensionar o amor de Deus, dimensionar a graça de Deus, e nem dimensionar a comunhão que a pessoa tem com Deus. Às vezes eu acho que a gente vê uma pessoa, às vezes afastada, ou então, sei lá, está fumando, está bebendo, está usando drogas. Não estou isentando essas pessoas, é errado isso. Mas às vezes Deus está tratando com essa pessoa, Deus está cuidando dessa pessoa, essa pessoa está ouvindo a Deus de um jeito, sabe, que a gente não dá para entender. Que a nossa receitinha a gente não consegue entender, mas como é que a gente entende? É o amor de Deus, é a graça de Deus, que não dá para dimensionar. Eu acredito que qualquer pessoa tem uma chance. Pode ser a pior das pessoas, tem uma chance. Nem que seja assim, 5 minutos antes de morrer, 2 minutos antes de morrer, segundos antes de morrer, tem uma chance de voltar para Jesus, tem uma chance. E a gente... Então, às vezes, você vai fazer um enterro de uma pessoa que não tinha Jesus. E aí todo mundo acha, e foi para o inferno. Eu não gosto de pensar sobre isso, porque quem sou eu para dizer que um foi para o céu e outro foi para o inferno? E a graça de Deus, e o amor de Deus. Eu não vou dizer que, sabe, então assim, nós sabemos o que a Bíblia diz, mas eu não sei o que estava no coração da pessoa e o que tinha o relacionamento que essa pessoa tinha com Deus. E às vezes essa pessoa tem um relacionamento com Deus muito maior do que eu tenho com Deus. E o meu pecado não solta fumaça. O meu pecado não é uma carreira de cocaína. E aí eu fico crucificando aquela pessoa. Então todos nós somos pecadores. Só que a gente não pode ser juiz. A gente não pode julgar as pessoas. E tem gente que Deus recolhe mesmo, porque Ele é conhecedor da eternidade. Então tem gente que às vezes Deus fala assim, Deus fala assim, eu vou recolher agora, porque pode se perder depois. Agora, é ruim também a gente ficar fazendo suposições, né? Ninguém sabe. Então Deus é Deus. O que é interessante é isso. Que Jesus, Ele morreu para todos. Né? Ele não morreu só para nós. Bom, nós precisamos entender sobre o batismo com o Espírito Santo. E nós precisamos entender sobre o Pentecostes. Nós vamos falar sobre Pentecostes, sobre o batismo com o Espírito Santo. Esse pastor, ele prega muito, muita coisa, ele tem unção, Jesus cura através dele, Uhum. ele prega maravilhosamente, mas ele é dependente de Olha só. cocaína, entendeu? E ele
conhecia, né? Ele chegou para mim e falou que trabalhava com voto, e aí o pessoal votou mesmo, uma coisa boa, grande. Aí ele recolheu um voto e disse para mim assim, agora eu vou para um monte orar e entregar as coisas, os pedidos que todo mundo acreditou. Aí ele pegou aquele dinheiro, Misericórdia. comprou tudo de cocaína. Ei, Jesus. E foi e passou a noite todinha lá em Niterói, onde o hotel dele ficava. Aquilo, sabe, veio assim um choque da igreja. E ele hoje ele é, tipo assim, quando ele tem overdose mesmo, ele fica muito mal. E aí? Agora? É assim, o que eu sempre digo, ser aprovado por Deus não significa, ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Deus pode usar a pessoa e não aprovar aquela pessoa. Então isso é um erro que a gente tem. Às vezes a gente vê um pastor, então você está me vendo aqui, e de repente a aula está legal, você fala assim, poxa, esse cara não tem pecado nenhum. E porque Deus está usando ele. Então, às vezes, Deus usa a vida da pessoa, não estou falando que não estou justificando a atitude dele, foi totalmente errado. Também não quero ser o juiz, né? Mas, às vezes, a pessoa está sendo usada, mas Deus não está aprovando a atitude daquela pessoa. Então, é uma coisa que cada um vai prestar conta diante de Deus. Mas é muito triste isso, né? Porque se a pessoa não é madura, a pessoa pira. Mas Curou pessoas na igreja. Aí depois aconteceu a revelação. A revelação vem depois. Meu Deus. Triste, né? Bom, nós precisamos entender aqui o Pentecostes. Jesus, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Depois ele ficou 40 dias, não é? 40 dias aqui na terra. 30, mas dá 43 dias. Depois desses 43 dias, 3 dias de ressurreição, mais 40 dias que ele ficou aqui na terra. Aí ele foi assunto aos céus. Jesus subiu aos céus. Aí é justamente o texto de Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Em Atos 2, acontece o Pentecostes. E daqui até aqui foram mais 7 dias. Estou só fazendo um cronograma. Por quê? Porque aqui nós temos os 50 dias. Pentecostes. Pentacampeão. 50. Então, a festa de Pentecostes é o que nós vamos estar falando agora. A festa judaica relembrava a lei judaica dada a Deus para Moisés, no Monte Sinai. Acontecia já na época de Jesus. Então, aqui o que acontece? Nós vemos que... Deixa eu só passar para essa outra aqui de baixo. Umas coisas muito interessantes. Anote aí. Na crucificação de Jesus, estava na festa da Páscoa. No sepultamento de Jesus, ali no dia seguinte, não é? no sepultamento de Jesus, vou colocar aqui no sepultamento de Jesus, a festa dos pães asmos. Festas judaicas. Na ressurreição de Jesus, dava início à festa das primícias. Olha que coisa interessante. Essa festa, então, na Páscoa, eles sacrificavam o cordeiro.
Os pães asmos eram um pão sem fermento. O fermento na Bíblia simboliza o pecado. E a festa das primícias era uma festa que comemorava o início da colheita. Então, existe... E quando houve a descida do Espírito Santo, foi justamente e outra festa, a festa de Pentecostes, que era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa, que também era chamado Festa das Semanas. Como assim Festa das Semanas? Eram 7 semanas. Então, 7 vezes 7 dias dá 49 dias. E aí, no 50º dia, tinha-se a festa de Pentecostes. Por que eu estou falando isso? Eu estou trazendo você para o ambiente, para a época, para os acontecimentos da descida do Espírito Santo. É importante isso? Muito importante. Porque as festas judaicas, elas são marcas. São marcas importantes. E é muita coincidência Jesus ele ter sido crucificado justamente na Páscoa. Paulo diz que Jesus ele é o cordeiro pascal. Porque a Páscoa, você se lembra, tinha a casa do judeu, e aí Deus chegou e falou assim, olha, mata o animal lá no Egito e marca os umbrais da sua porta, com o sangue. E o anjo, é interessante essa passagem, o anjo da morte vindo da parte de Deus, iria vir, e as casas que teria a marca do sangue de um animal morto, do cordeiro, o anjo da morte não ia matar o primogênito. Então houve a morte dos primogênitos só na casa dos egípcios. Na casa dos hebreus não houve a morte dos primogênitos. Por quê? Porque a casa dos hebreus, eles estavam marcados nos umbrais. No batente da porta, estava marcado com o quê? Com sangue. Então a Páscoa quer dizer passagem. A passagem desse anjo, não trazendo a morte, é a Páscoa. E Jesus é essa nossa passagem, da onde? Da morte para a vida. E é interessante, tem muitas coisas que são coincidências, mas não são coincidências, são coisas de Deus. O Pentecostes, ele era comemorado já nessa época. Então note que o Pentecostes, o que é o Pentecostes? O Pentecostes é a descida do Espírito Santo? Não. O que é o Pentecostes? Pentecostes é uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. E nesse dia dessa festa, o Espírito Santo veio. Que tinha 120 pessoas reunidas, juntas, no mesmo lugar, e o Espírito Santo veio. Nós vamos estudar já sobre isso. Está claro isso? Então, às vezes a pessoa... são conceitos. No dia a dia, tem que acontecer um Pentecostes nesse lugar, o Pentecostes de Deus está aqui. O Pentecostes é uma festa, assim como era a Páscoa era uma festa, os pães asmos era uma festa, as primícias, festa das primícias era uma festa, era o início da colheita, e a festa de Pentecostes era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa, que também era conhecida como festa das semanas, que eram 7 semanas, 7 vezes 7, 49. No outro dia era comemorado o 50º dia, que era essa festa. E nessa festa de Pentecostes, eles se lembravam do quê? Se lembravam do Monte Sinai e das tábuas da lei que Deus havia dado a Moisés, que era conhecida como Velha Aliança. Era um costume judeu, que na festa de Pentecostes nós vamos lembrar da aliança que Deus fez com o homem no Monte Sinai.
e o Espírito Santo descendo na festa de Pentecostes, selando a nova aliança. Quem está entendendo? Então não tinha uma festa melhor para que o Espírito Santo viesse. Então existe o propósito de Deus. A crucificação de Jesus ser uma Páscoa tem um propósito. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus. A Páscoa tinha que se matar um animal. Então Jesus derramou seu sangue para que o sangue dele estivesse sobre a nossa vida. Está entendendo? Jesus é a nossa Páscoa. Nós vamos ter a Páscoa aí, cada igreja comemora de um jeito, mas eu só quero que você tome cuidado para não falar ovo de Páscoa, fala ovo de chocolate. Porque, primeiro que coelho não bota ovo, e se botasse não seria de chocolate, não é? Mas, em se falar de Páscoa, você fala ovo de chocolate, tá bom? Não quero entrar em doutrinas aqui, tá? Mas a Páscoa, na sua essência, é isso. É a passagem do anjo da morte, deixando os primogênitos vivos. Então, Jesus é a nossa Páscoa. Em Cristo, eu morri para a velha criatura e vivo uma nova criatura. Amém? E esse sepultamento é a festa dos pães asmos, que era foi no dia da festa dos pães asmos, que acontecia depois da Páscoa, que era justamente uma festa onde pão sem fermento, pães asmos, que é uma vida, a morte de Cristo nos traz uma vida de santidade. O que isso quer dizer? Vitória sobre o pecado, sobre a morte. E ele ressuscitou na festa das primícias. Há um texto bíblico que diz que ele é a primícia da ressurreição. Tanto é que tem uma passagem, eu não posso entrar nisso agora, que é assim, quando Jesus morreu, aconteceu muita coisa. Teve terremoto, não é? O céu ficou negro, houve terremoto, aconteceu, e os mortos ressuscitaram. Só que tem uma passagem bíblica muito interessante, que os sepulcros se abriram. Só que diz que ele é a primícia da ressurreição. Então eu não sei como é que aconteceu, mas a impressão que dá é que a tampa do caixão de todo mundo saiu. Só que depois que ele ressuscitou, os mortos ressuscitaram também. Porque ninguém poderia ressuscitar antes dele, porque a Bíblia diz que ele é a primícia da ressurreição. Amém? Então é só uma curiosidade. Então a ressurreição como o início da colheita é muito interessante, porque isso tem a ver com o trigo, isso tem a ver com o trigo que caindo na terra, a semente caindo na terra morre e depois cresce. E o Espírito Santo ele veio na festa de Pentecostes. Só que esse quebra-cabeça são 7 festas. E aqui só tem 4. E aí tem algo que todo mundo... ninguém sabe que dia Jesus vai voltar. Ninguém sabe. Mas nessa coincidência, deuscidência, a gente já consegue ver as próximas festas, que é a festa das trombetas, festa da expiação, então, festa das trombetas, festa da expiação. Essas festas vêm depois do Páscoa. E festa do tabernáculo. As festas existem. E essa festa das trombetas todo mundo crê que vai ser o arrebatamento numa festa de trombeta. Gente, eu não estou aqui prevendo o arrebatamento, tá, gente? Eu estou dizendo que baseado nas 4 festas que coincidentemente houve morte, sepultamento, ressurreição
e a descida do Espírito Santo, se acontecer com 4 festas, provavelmente essas 3 próximas festas têm alguma coisa profética com algo que vai acontecer. E se essa linha continuar, provavelmente a expiação é a segunda vinda de Jesus. Ou a volta de Jesus. E o tabernáculo é o governo chamado governo de Jesus. Que eu não quero entrar em detalhes aqui, outro dia a gente entra, porque a ordem vai ser assim, Jesus, existem pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, existe uma série de coisas que eu não quero entrar em detalhe. Mas houve o sacrifício, houve a descida do Espírito Santo, e aqui começou o ministério do Espírito Santo. É o que nós estamos estudando todas essas semanas, amém? E aí, Jesus, ele vai voltar. Só que o que acontece? A Bíblia diz que Jesus descerá dos céus e encontrará conosco nas nuvens. E ele vai descer dos céus e encontrar conosco nas nuvens com quem? Jesus vai trazer todos os que morreram com ele. E nós, a igreja, seremos arrebatados. E nos encontraremos com eles nos ares. Esse é o termo, nos ares. E aqui haverá o quê? Haverá as bodas. Haverá o casamento. Ou seja, Jesus vem nos buscar. Ele vem nos buscar solteiro. E aí vai ter o casamento. E depois ele vai descer casado. Com quem? Com a sua noiva. Para quê? Vai reinar por 1000 anos. E entre esse tempo e esse tempo, nós temos aqui a tribulação, que são 3 anos e meio, e a grande tribulação, que são mais 3 anos e meio. Aqui embaixo o negócio vai estar feio. O bicho vai estar pegando. Mas nós estaremos diante do Senhor. E lá nós seremos julgados. Como assim? Quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Não. Lá nós teremos o julgamento segundo as obras que nós fizemos. Porque a Bíblia diz que uns fizeram a obra de Deus com madeira, feno e palha. Outros fizeram com ouro, prata e pedras preciosas. Então, o que acontece? Acontece que a Bíblia diz, todavia será salvo nem que seja pelo fogo. E ali nós vamos passar pelo fogo do juízo. E a madeira, o fogo queima a madeira. O que é isso? Eu não estou entendendo nada. Aqui é quem fez a obra do Senhor relaxadamente. A Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Esse aqui é aquele que pagou o preço. Fez a obra do Senhor de qualidade. Foi um mordomo de Deus. Então, mas vai para o inferno? Não, não vai para o inferno. A salvação é de graça. É pela graça. Só que aqui, a nossa obra vai passar pelo fogo. Então, se a pessoa fez uma obra do Senhor relaxadamente, de madeira, o fogo vai o quê? Queimar. Fez uma obra relaxadamente de feno, o fogo vai queimar. Fez uma obra relaxada de palha, o fogo vai. Fez uma obra de qualidade de ouro, o fogo vai purificar. De prata, purificar. De pedras preciosas, purificar. Ou seja, quem faz a obra do Senhor com qualidade, o fogo é uma bênção. Quanto mais fogo, melhor. Quem faz a obra do Senhor relaxadamente, o fogo é um juízo que vai ser passado. E quem fizer com qualidade, receberá o seu galardão. Esse galardão ninguém sabe exatamente o que é. É um presente de Deus. Alguns acham que são pedras numa coroa. Que o Senhor vai dar para a gente segundo aquilo que nós fizermos.
Mas ninguém vai ficar andando e desfilando no céu com uma coroa. Ó, a sua tem 5 pedras, a minha só tem 3. Puxa vida. Porque a Bíblia diz que por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque Deus Pai está aqui. Jesus está à direita de Deus Pai. Ou seja, nós vamos ser julgados e vamos nos curvar diante de Jesus e entregar isso para ele. Jesus, está aqui minha coroa. Por ti, por meio de ti e para ti, foi tudo que eu fiz lá embaixo. Então, vamos falar a verdade, como o jovem tem dito, papo reto? Quanto mais tiver gente na igreja fazendo obra de madeira, melhor para o ouro. Entendeu o mistério, não? Entendeu? Quem pegou? Quem não pegou? Quanto mais tiver gente fazendo obra na igreja de feno, melhor para prata. Quanto mais fogo, melhor para quem faz a obra de qualidade. E pior para quem faz a obra de Senhor relaxado. Porque a madeira faz o fogo aumentar e o ouro purificar. O feno faz a madeira, o fogo aumentar e a prata purificar. A palha faz o feno, o fogo aumentar e a pedra preciosa ser purificada. Ou seja, tem gente na igreja que está fazendo a obra do Senhor relaxadamente, Deus vai arrancar ela e colocar você. Ah, mas eu não sei falar direito. Mas eu não sei direito fazer não sei o quê. Eu não sei direito fazer não sei o quê. Mas o que acontece? Você tem a disposição para entregar algo ao Senhor de qualidade. E isso vai acontecer onde? Para ver quem vai para o inferno e vai para o céu? Não, nós já vamos estar aqui, gente. A salvação é de graça, é pela graça. A gente não tem mérito nenhum. Jesus entregou o Filho dele por nós. Aí depois nós teremos as bodas, o casamento. E aí sim, Jesus vai voltar de novo, conosco, casado agora. O noivo e a noiva. Onde Satanás vai ficar acorrentado, e aí nós vamos reinar com ele por 1000 anos, e essa é a promessa de Deus. Amém? Então é um resumão rápido para a gente pegar o sentimento do Espírito Santo. É só a introdução de Pentecostes. Pode apagar? Então já entendemos o Pentecostes, já entendemos quando veio o Pentecostes. Você vai marcando alguma coisa aí, que no final eu vou te perguntar o que você achou de mais interessante, hein? Então o Pentecostes aconteceu 50 dias após que festa? Festa da Páscoa. Ok. Então, o Joel, capítulo 2, versículo 28, se não me engano, ele fala sobre a descida do Espírito Santo. No Velho Testamento, já fala que o Espírito Santo viria sobre toda a criatura. E essa promessa de Joel 2 se cumpriu em Atos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo. Então, entendendo que praticamente, se na nossa conta está certa, aconteceu uma semana depois da ascensão de Cristo. Está claro isso? Jesus morreu, passou o 3º dia, depois do 3º dia ele ressuscitou, e ele ficou 40 dias aqui na terra. Depois ele foi assunto aos céus. Não é? Se um dia você tiver que pregar numa campanha, Jesus foi assunto aos céus, lembra que foi da ascensão de Cristo. Porque teve uma pessoa que foi pregar num congresso, Jesus assunto aos céus, e ele ficou falando que Jesus foi o assunto no céu. Foi. O assunto no céu foi Jesus. Você não sabe do babado no céu. Então Jesus foi o assunto aos céus. E vamos lá. Atos 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos começar a desenhar essa história. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Então, estavam todos, 120 pessoas, reunidas. No mesmo lugar. Lembrando que, nessa festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, era uma festa, basicamente, que os judeus relembravam da velha aliança. Da velha aliança que foi dada por Deus
no Monte Sinai a Moisés, ok? Já falamos sobre isso. E nós vemos o quê? De repente, veio do céu um som. Opa! Céu, um som. Vamos estudar esse negócio aqui. Porque tem muito erro de interpretação aqui. Agora, observações com a caneta azul. O som era como de um vento. Teve vento? Não. Teve um som como de um vento. Esse era o barulho. Tá claro isso? Olha lá. De repente veio do céu um som como de um vento. E encheu toda a casa. Encheu toda a casa. Legal. Atos 2. Encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuída entre eles. Então vamos colocar as pessoas aqui. Colocar em vermelho. Apareceu distribuída entre eles. Vou colocar aqui. Vou colocar eu lá também. Vou colocar o... Vou colocar um baixinho aqui. Sou eu. Tem que ser menor. Não falei nada. Então, veio sobre a cabeça deles uma língua. Devia te fazer vermelho, né? Uma língua como de fogo. É isso que está escrito aí? Olha lá. E apareceu distribuída entre eles línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. Está claro isso? Então veio algo sobre a cabeça deles naquele lugar, línguas como de fogo na cabeça de cada um, como se eu estivesse olhando para vocês aqui, e um monte de línguas, assim como se fossem línguas de fogo na cabeça de cada um de vocês. Está escrito aqui. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ficaram cheios, todos. Cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas. Passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então, estavam habitando em Jerusalém homens piedosos, judeus, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, estou lendo 6, Atos 2:6, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então tinha um monte de judeu, um monte de pessoas, e essas pessoas estavam todas reunidas. E, pasmem, a descida do Espírito Santo tinha pessoas ali, e essas pessoas começou a... O Espírito Santo derramou aqui uma linguagem, vou contextualizar. Esse aqui era chinês, começou a falar espanhol. Esse é brasileiro, começou a falar o mandarim. Então, línguas diferentes da sua nação materna. Tá claro isso? Foi o que aconteceu. Então, note que tem a língua de fogo na cabeça e tem línguas diferentes. Por quê? Porque eles ficaram possuídos de tanto temor. E por que o Espírito Santo fez isso? Porque diferente, nós vamos falar hoje sobre isso, diferente de Babel, nós vamos fazer a comparação do que aconteceu com Babel e do que aconteceu em Pentecostes.
Em Babel, o povo quis construir uma torre para chegar até o céu. O orgulho do homem quis chegar até o céu. A terra chegar no céu pelo orgulho do homem. Em Pentecostes foi diferente. O céu, pela humildade, pela missão de Deus, o céu desceu para a terra. E essas pessoas, elas foram o quê? Elas foram espalhadas para pregar o evangelho. Em lugares que elas jamais iriam. Mas elas começaram a ter acesso e elas começaram a pregar o evangelho. O evangelho começou a se espalhar na terra, porque aqui, cada um foi para um canto da terra pregar o evangelho. Idiomas diferentes. Existem os dons, nós vamos falar bastante semana que vem sobre os dons, mas nesse momento aqui, nós não podemos confundir. Tem a língua de fogo, eles foram cheios do Espírito Santo, mas as línguas que estão falando aqui eram línguas, e aqui os próximos versículos explicam. 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, no 7, que se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Está claro isso? É o sinal, Senhor. A mesma dúvida é o sinal que é isso que eu queria perguntar ao Senhor. Aquele povo tinha culpa ali de tudo em quanto é lugar. Quando esse povo fica pasmado, dizendo como nós os ouvimos falar na sua própria língua, eles estavam falando o idioma de cada um. Por exemplo, tinha um chinês isso. lá e estava ouvindo o cara falar em chinês. Se é chinês, está falando português? Você não estava falando chinês agora há pouco. Você estava falando em português igual eu. Então eles ficaram perplexos que pessoas diferentes que estavam falando uma língua diferente, agora estavam falando na sua própria língua, e ele falando a língua do outro. Pelo menos é o que o texto nos diz. Então houve uma perplexidade. De repente o Fernando começou a falar agora espanhol, fluentemente, ele nunca falou espanhol. O Felipe começou a falar inglês, sabe? Ele começou a falar inglês, e Deus te pegou e te levou para onde essa língua falava, para você falar dessa experiência. Hã? É isso. É isso aí. É um dom. Semana que vem não tem aula, tá, gente? Por causa do carnaval. Mas no outro, eu já preparei hoje a aula da outra segunda-feira. Nós vamos falar sobre o falar em línguas. Sobre falar em línguas, o que o texto diz dos dons, o falar em línguas, interpretar a língua, e essa língua, esse dom de Deus aqui, que Deus dá esse dom, de repente você que nunca falou inglês, começa a falar inglês hoje por dia. Eu já vi testemunho de gente que Deus falou assim para ele, vai para a China. E ele falou assim, Deus, eu não sei falar a língua deles, vai que eu vou te ensinar. E quando você chegar lá, você está falando. Tem que ter muita fé, irmãos, acho que eu não teria essa fé, não. Ele largou tudo, pegou uma passagem, pegou um avião e foi. Desceu do aeroporto, quando ele desceu do avião, chegou no aeroporto, ele começou a falar. Entendendo tudo. Deus tinha um propósito lá, que Deus não encontrou espaço em mim, mas encontrou espaço nele. Então Deus, ele quer derramar. Deus quer derramar. Essa língua dele é um dom. Falar ao contrário... Tudo que você for aqui nessa lapá, eu vou lapar pra você. Então, isso é bom. Aqui. Somos partos, medos, aqui o 9. 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, 9. Somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. 10. Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, Atos 2:11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, que quer dizer? Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. E aí continua. Então nós vemos o barulho como de um vento, línguas como línguas de fogo na cabeça das pessoas, a descida do Espírito Santo sobre todos.
E essa descida veio trazendo cheios do Espírito Santo, e eles foram cheios de poder. Aí se cumpre o versículo que o irmão Fernando leu, de Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Lembra que nós fizemos aquele quadro de quebrantamento, tal poder, e o poder, a unção, e a unção, o preço pago? Então, o que acontece? O fenômeno das línguas, países para anunciar. Então, aqui, nós vemos, é o que eu quero falar aqui na lousa, precisa apagar, do paralelo de Babel e Pentecostes. Isso é muito interessante. Porque quem não se lembra, a Torre de Babel, o povo quis construir uma torre para que o homem fosse exaltado. E aí eles desceram, aí confundiu, não é, as línguas para que eles não estivessem falando a mesma linguagem. Então o Pentecostes foi o oposto de Babel, foi aqui a diferença. Aqui o homem queria com seu orgulho chegar no céu, aqui com a humildade, com a promessa, o céu desceu. Para ser testemunha, tanto ajudar. Isso. Então, note que existe o dom. Nós vamos falar sobre falar em língua, nós vamos falar sobre falar e interpretar, porque nós vamos ver um texto que diz que eu posso falar e interpretar. Eu já vi pessoas que a pessoa fala e interpreta, e pessoas que eu falo e você interpreta. Mas cada um, então, falar em línguas edifica você mesmo. O falar e interpretar edifica a igreja, não é? E tem essa ação desse dom que Deus faz a pessoa aprender uma língua diferente da sua língua materna, que é um dom de Deus também. Que não acontece tão comum aqui, mas em lugares missionários, em outros países, em lugares que a necessidade existe, isso vem de uma forma extraordinária. E que é realmente assim. Por que Deus derramaria um dom desses aqui? Acho que Deus sabe o nosso orgulho, né? Talvez a gente ia falar assim, olha que dom que eu tenho, eu não sabia falar inglês, agora eu sei falar inglês. Eu não sabia falar esse português. Vai ser o primeiro dom do português que eu não sei falar direito. Né? Pode apagar? Então note, irmãos, essa explicação, eu não quero gente, mas eu achei que era uma coisa mais espiritual a coisa. Pensei que era mais relâmpagos, trovões, chuvas, trovoadas, uma coisa mais... Não é isso que aconteceu, não é isso. A Bíblia está dizendo que é isso. E é claro que houve muita coisa, porque o Espírito Santo, quando veio, trouxe poder e o Evangelho foi espalhado. Pode apagar tudo? Mas o misticismo das pessoas... Por isso que você está aqui sentado buscando conhecimento. O que foi? O congresso. Jesus, assunto aos céus. Então, olha que interessante. Babel. Pentecostes. Babel teve línguas ininteligíveis. Esse estudo é do John Stott. Não sei. Será que é assim que escreve? Se não for, é mais ou menos isso. Línguas inteligíveis. Pentecostes. Não houve necessidade de interpretação. Babel, houve dispersão.
Pentecostes, houve ajuntamento. Babel, resultado rebeldia contra Deus. Em Pentecostes, fruto de oração perseverante a Deus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha lá. E todos reunidos no mesmo lugar. Estavam ali. Em oração. Os homens enalteciam seu próprio nome. E aqui, em Pentecostes, eles falavam das grandezas de Deus. Em Babel, a terra orgulhosamente tentou subir ao céu, enquanto em Jerusalém o céu humildemente desceu à terra. Essa é a frase de John Stott. Então vale ressaltar que outras línguas nessa passagem é uma língua diferente da materna. Isso não diminui o poder do Espírito Santo, pelo contrário. Imagina um milagre. 120 pessoas aprender uma outra língua simultaneamente. Né? Em Babel, as línguas eram ininteligíveis. A Torre de Babel, o homem quis construir uma torre para chegar até o céu, e aí o Senhor confundiu eles, não é? E eles começaram a não se entender mais. Em Babel houve dispersão, eles não se entendiam, houve dispersão. Aqui houve juntamento. As línguas ininteligíveis, aqui não houve necessidade de interpretação, porque eles se entendiam. Então ele, de repente, começou a falar o português. Ele é uma pessoa que veio da Índia, começou a falar o português. Eu conversava com ele. E ele falava a linguagem dele, e ele conversava com ele.
Então, a língua de alguém, sempre tinha alguém ali que falava, e que não tinha falado isso antes. O resultado foi a rebeldia contra Deus em Babel. Aqui, o fruto de oração perseverante a Deus, a descida do Espírito Santo. Aqui, os homens enalteciam o seu próprio nome. Aqui, eles falavam das grandezas de Deus. Então, veja, o centro de Babel é o homem. Lembra que eu falei que o centro da igreja não pode ser o homem e as suas necessidades? A igreja está se tornando isso. Mas o centro da igreja, os cultos, tem que ser Deus. Nós vamos buscar Deus, a sua face. E as demais coisas não serão acrescentadas. E assim como foi feito em Babel, o centro da igreja hoje está se tornando o homem e os seus problemas. E não pode acontecer. Ah, mas eu tenho um monte de problema, não vou para a igreja? Vai para a igreja, mas vai buscar Deus. E Deus vai acrescentar a solução para os teus problemas. Mas se ele não acrescentar, Deus já deu o filho dele na cruz. A gente está no lucro. Está entendendo? Porque senão eu transformo a minha fé numa moeda de troca. Bom Deus, eu vou domingo na igreja, faça favor de me abençoar essa semana. Afinal de contas, eu larguei meu tempo, gastei meu tempo vindo aqui na tua casa. Agora eu estou no crédito. O que você vai fazer para mim essa semana? Então quando começa, e é pesado falar isso, mas no subconsciente, nas atitudes, está assim, ó. Está entendendo? Então nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. Entendido como foi a descida do Espírito Santo? Agora nós vamos falar da ação do Espírito Santo, encerrar essa aula na nossa vida. Aí nós vamos falar do batismo com o Espírito Santo. Então tudo foi uma preparação para chegar até aqui. Quando naquela parte que você falou, o anjo passou na porta, salvou Os primogênitos do povo hebreu. E o que não salvou é qual mesmo? Morreu do povo egípcio, do egípcio. Morreu os primogênitos. Que é um princípio da primícia. Só houve 9 pragas. A 10ª praga foi essa do primogênito, da primícia. Então a primícia é uma coisa que causa libertação mesmo. Com a pessoa que é algo que... Pode apagar, gente? Pode? Beleza. Vamos lá. Nós vamos falar da ação do Espírito Santo. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Em 2 Coríntios eu vou ler. O próximo da fila, acho que é você, Luciana. Romanos 8, 26. Deixa no jeito aí, por favor. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, ele fala do ministério do Espírito. É muito interessante, eu já falei isso com vocês, mas note que a cruz, antes de Cristo, nós tínhamos Deus, o próprio Deus agindo. Aqui,
nós temos Jesus por 33 anos agindo. E depois da descida do Espírito Santo, nós temos o ministério do Espírito Santo. Então, o Deus Pai já esteve aqui, o Deus Filho esteve aqui, e a oração é o Espírito Santo. É uma coisa muito interessante. O Deus Pai envia Jesus, Jesus envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo envia a nossa vida com a presença dele. Então, alguém sempre enviou alguém. E agora é a tua vez. É a vez da igreja. 2 Coríntios capítulo 3. Eu vou ler tudo, mas está lá pelo 7. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? 2. Vós sois a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. É muito interessante. O Ministério do Espírito, ele compara você com uma carta. Carta de Cristo. E aqui diz que essa carta, ela tem que estar aberta. E a mensagem aqui de dentro dessa carta é Cristo. Muito interessante isso. Vamos ler. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Estamos já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. 4. 2 Coríntios 3, 4. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário. Diga, a nossa suficiência vem de Deus. Isso é muito importante. Aqui está dizendo, olha, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, o próprio apóstolo Paulo falando assim, olha, da gente mesmo, nós não fazemos nada. O que fazemos, só fazemos porque Deus está em nós. Isso. O qual nos habilitou para sermos... Aqui, o 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu da glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que se desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aqui está falando da velha aliança, das tábuas da lei, do Monte Sinai, Moisés, passando lá e Deus cravando ali as tábuas da lei. Aqui está dizendo, se essa velha lei, cravada em tábuas de pedra, fez o rosto de Moisés resplandecer, imagine a nova aliança cravada no coração de vocês com o sangue de Cristo. Como que não vai ficar vocês? É que está escrito aqui, o ministério do Espírito. Vou ler de novo vocês. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória. Porque, se o que se desfalecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Amém? E aí está falando do ministério do Espírito. Esse texto continua falando do ministério do Espírito. Então, em Romanos 8, 26, lê por favor. Aqui diz que o Espírito Santo nos assiste. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos, é isso?
inexprimíveis. Bom, a obra do Espírito Santo é uma interação. Nós temos que entender isso. O Espírito Santo, eu vou pedir que você leia já de novo, baseado nessa linha de pensamento. O Espírito Santo coopera conosco. E nós cooperamos com o Espírito Santo. Leia de novo, por gentileza. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo não nos isenta da nossa responsabilidade. Ou seja, nós temos que buscá-lo. O Senhor não criou robô. E tem que ter uma interação entre nós e o Espírito Santo. E entre o Espírito Santo e nós. É uma troca. Você busca, ele responde. Você busca, ele responde. Só que não é uma nuvenzinha que está no céu. Ele está dentro de nós. Amém? Não é o rio de Deus que enche a minha vida. É a gente que entra no rio de Deus e chega um momento que ele toma o controle. Então a gente tem buscado muito, Senhor, que o teu rio enche a minha vida. Mas a gente tem que entender o seguinte, que nesse rio de Deus, vamos colocar aqui, vamos supor que aqui seja o mar. A pessoa está entrando aqui, a água está no joelho. Ele entrou mais um pouquinho, a água está na cintura. Ele entrou mais um pouquinho, a água está no peito. Ele entrou mais, a água já está aqui no pescoço. Quando ele pisou aqui, a água já está conduzindo ele. Assim é a ação do Espírito Santo. Nós temos que mergulhar no rio de Deus. A gente quer que o rio de Deus venha sobre nós. A gente quer que abra as comportas do céu e derrama o seu rio sobre nós. Amém? O Senhor derrama da sua presença. Mas nós temos que entrar na presença dele. Amém? Nós temos que entrar, nós temos que mergulhar, nós temos que buscar, nós temos que, nós temos que entrar até o Santo dos Santos. É interessante. O tabernáculo, não vou conseguir explicar tudo isso aqui hoje, mas o tabernáculo, ele tinha 3 pavimentos. Ele tinha aqui o pátio, ele tinha aqui o lugar santo, e aqui o Santo dos Santos. Aqui onde ficava a arca. E aqui nós vemos nesse tabernáculo várias explicações. Então nós vamos buscar a Deus. Aqui nós buscamos a Deus com palavras. Nós conversamos a Deus com palavras, com a nossa boca. Quando nós vamos mergulhando mais, aqui nós conversamos, a nossa alma conversa com Deus. Aqui nós conversamos com Deus com o nosso espírito. É uma caminhada. É uma caminhada onde você já começou já houve momentos que você orou, houve momentos que você não orava, mas a tua alma conversava com Deus. Você só queria chorar. Você conversava com Deus de boca fechada. É um nível maior. E chega uma hora que é o teu espírito, direto com o Espírito Santo. Há uma testificação ali. E ali a Shekinah de Deus desce. Então, às vezes, nós queremos sempre ficar nesse primeiro nível. Mas a gente tem que crescer nessa busca. Porque o Espírito Santo, ele desce. O Espírito Santo, ele nos conduz. O Espírito Santo, ele traz a presença de Deus. E aí, nós começamos a viver o quê? Onde eu quis chegar desde o início. 1 Timóteo 4,14.
1 Timóteo 4,14. Não sejais negligente com o dom que há em ti. Quem é o próximo a ler? 4,14. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética ou imposição de mãos dos presbíteros. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética ou imposição de mãos dos presbíteros. Amém. Lê, irmã, João 3,34. Vamos fechar o quebra-cabeça aqui agora. João 3,34. Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito prometido. Deus não dá o Espírito por medida. Então, o que quer dizer isso? Bom, Deus gosta mais dessa pessoa e Deus deu mais do Espírito Santo sobre essa pessoa. Deus não gosta muito dessa pessoa e Deus não deu mais tanto do Espírito Santo sobre essa pessoa. Deus dá 100% para todo mundo do seu Espírito. Está claro isso? Ah, mas aquela pessoa é cheia do Espírito. Aí é a chave. Aí é o entrega, aí é a busca, aí é você buscar a presença dele, porque não é porque uma pessoa é cheia do Espírito, que o Espírito Santo que está sobre ela é maior ou menor que o meu, ou que ela tem mais do Espírito Santo do que eu, e porque eu não sinto a presença, eu não tenho o Espírito Santo tanto quanto ela, não. João 3,34 diz que Deus não dá o Espírito Santo por medida. Todos nós temos 100% do Espírito Santo. Só que a pergunta é, o Espírito Santo está 100% em você. E quantos por cento Deus tem da tua vida? E aí a gente pode entender o seguinte. Essa pessoa não tem Jesus. Não tem Jesus. Quando ela aceita Jesus, ela é selada com o Espírito Santo. Lembra do selo? A carta foi selada, então tem destino. A carta tem destino, tem futuro, chega até o destino. Quando ela aceitou Jesus, o Espírito Santo começa a agir na vida dela. E ela passa a ter o Espírito Santo. 100%. Ela tem 100% do Espírito Santo. Só que é como se fosse um copo de café onde entra água ali. Então aquela água, ela tem sido... a primeira aula eu falei sobre regeneração, santificação. O Espírito Santo começa a batalhar e a limpar a pessoa. Como se fosse um copo com meio copo de café e começa a cair gotas d'água ali. Aquele café vai ficando aguado, chega uma hora que não tem mais nem cheiro de café. Ou seja, o pecado vai saindo e o Espírito Santo ele vai dominando. E a pessoa, ela tem o Espírito Santo, mas chega uma hora que ela busca mais e ela tem a plenitude. Ou ela está cheia do Espírito Santo. Rapaz, aquela pessoa está cheia, ela se esvaziou e o Espírito Santo encheu. Isso é o batismo? Não. O batismo é o seguinte. O batismo quer dizer imergir, mergulhar. A pessoa se torna cheia do Espírito Santo, na plenitude do Espírito Santo, o copo está até a boca, e aí imagine a cena que existe um balde cheio de água com o copo mergulhado aqui. Tem água dentro e tem água onde? Fora. A pessoa ela está completamente envolta com o Espírito Santo. Então aqui não tem o Espírito Santo, aqui tem o Espírito Santo.
Aqui tem a plenitude do Espírito Santo. Por que que aqui está só meio copo? Por causa a culpa é de Deus? Não, porque aqui está a luta do pecado contra o Espírito, quanto que o Espírito Santo consegue agir, o quanto que a pessoa tem, Deus tem da pessoa. E quando ele vai vencendo, o pecado jamais terá domínio sobre vós, o pecado vai dando espaço e o Espírito Santo vai enchendo o tanque. Então a pessoa está cheia do Espírito Santo. Mas chega uma hora que esse copo cheio é mergulhado num balde d'água. E a pessoa recebe o batismo, ela é mergulhada na unção do Espírito. Ela é mergulhada em Deus, ela tem o Espírito Santo dentro, por fora, cercado. Isso é o batismo com o Espírito Santo. E isso vem através de uma experiência muito forte com o Espírito Santo. Na verdade, assim, daqui para cá é muito, muito rápido. É muito simples. É muito simples. Vou dizer que é simples, para nos valorizar. Mas é mais difícil chegar daqui para cá do que daqui para cá. Amém? Porque aqui tem uma luta muito grande com o pecado. Aqui a pessoa já está vencida o pecado e o Espírito Santo vem. Agora, existe algo, aquilo que eu quero. Não vamos colocar uma bula em Deus, uma receita de bolo em Deus. Tá? Existe a graça. Essa é a teoria. Qual é a graça? A graça de Deus é que entra um bêbado pela porta, Deus cura, liberta e batiza com o Espírito Santo, às vezes num dia só. Ah, mas assim não pode. Irmãos, vai conversar com Deus. Mas está diferente da sua explicação? Pode, tá mesmo. Mas como é que se explica? Não sei. Graça. Não foi assim com você? Quando você sentiu muita presença do Espírito Santo, quanto de pecado não tinha na tua vida ainda? Então tem um fator. E eu vejo muito o quê? A disposição no coração. Estou pecando, gosto de pecar e quero continuar pecando. Estou pecando, estou fraco, sou um pecador aos pés de Jesus e estou precisando da graça de Deus para que eu seja cheio. Deus vem. Minha camisa está suja, eu não quero mais andar com a camisa suja. Eu não posso esperar minha camisa ficar limpa para colocar na máquina. Eu vou orar a Deus para que a minha camisa vá para a máquina, para que ela fique limpa. Está entendendo? Então, às vezes a pessoa está aqui e fala assim, gente, Tostinos vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais? Espera lá, eu preciso vencer o pecado para ser cheio, mas se eu for cheio, eu venço o pecado. Mas eu não vou ser cheio enquanto eu não vencer o pecado. Como é que eu venço o pecado se eu não for cheio? Então deixa eu ser cheio que eu consigo vencer. Não, mas você precisa se esvaziar para que você seja cheio, para depois você vencer. Não, mas eu não consigo vencer se eu não for cheio. Está entendendo? Mas aí tem a chave, que é a disposição do coração. Porque tem gente que tem maldade no coração, tem gente que quer pecar e continuar pecando. Tem gente que não tem um coração contrito. Mas quando a pessoa pode ser o maior pecador da terra, tem um coração contrito, um coração quebrantado, não adianta o tamanho do pecado, a graça de Deus é derramada. Amém? Amém. Esse é o batismo com o Espírito Santo. E existem várias manifestações. Nós não podemos também colocar uma regra, olha, para ser batizado você tem que rodopiar, para ser batizado você tem que não sei o quê. Eu fui batizado com o Espírito Santo com choro. Eu estava na igreja, sentia assim uma presença muito grande do Espírito Santo, comecei a chorar, mas não era um choro, eu sempre brinco, não era um choro do nó na garganta, não era um choro da injustiça, era um choro maravilhoso. Minha esposa, amor, você está bem? Eu falei, estou ótimo, me deixa chorar, me deixa chorar. E parecia que tinha anjos ali, sabe? Eu estava numa outra dimensão ali. E o Senhor me visitou ali. Uma pessoa que era muito arrogante, como eu era, né? Tinha 5 empresas, me converti e o dinheiro era o meu Deus. Deus me pegou e fez o quê? Me transformou num chorão. Tem um jeito melhor do que transformar um arrogante? Virei um chorão. Não é? Não, apóstolo, mas assim, a questão do batismo do Espírito Santo, só para tirar a dúvida, a pessoa necessariamente ela não precisa estar falando em língua. Isso aí é um mito que tem. É uma coisa que existe uma linha que tem que falar em línguas, outro que não fala em línguas, e nós vamos falar na próxima aula. Porque, sabe, na Bíblia, todas as manifestações que houve manifestações do Espírito, houve falar em línguas. Tá entendendo? Mas isso,
Pelo menos eu penso que não é uma regra, ó. Você fala ou não? Não, eu não falo, porque você não foi batizado. Esquece. Vai buscar. É. E o falar em línguas edifica você mesmo. Sabe? É uma coisa que parte de você para você mesmo. Se você fala e ele interpreta, edifica todo mundo. Então é uma coisa complicada, porque são linhas teológicas. Tá? Tiago 4,5, vamos só fechar com esses versículos. Tiago 4,5, o próximo lê. O Espírito Santo ele tem ciúmes. 1 Tessalonicenses 5,19, o próximo lê. 1 Tessalonicenses 5,19, que é nós do Espírito. E o próximo, finalizando, 2 Coríntios 3,18. O 3,18 deixa comigo, que já está aberto aqui. Tiago 4,5. Pode apagar aqui, gente? Ou cuidai vós em vão diz a Escritura. Tá vendo? O espírito que nós habita tem ciúmes. Então, quando a gente começa a flertar com o pecado, brincar com o pecado, quando você começa a andar naquela linha, ó, aqui é o pecado, aqui é a santidade, você fica brincando na linha do pecado. O Espírito Santo não gosta disso. Carnaval vem aí. Então, o Espírito Santo tem ciúmes. Então, você quer saber o que o Espírito Santo está com ciúmes? YouTube. Tempo do YouTube. Tempo de internet. Facebook. Zap. Olha, vê o livro A Unção. No YouTube tem o áudio dele, audiobook. Livro A Unção Benihim. Ele passou muita vergonha, porque no culto tinha milhares de pessoas e o Espírito Santo não estava lá. E ele falava, gesticulava, oratória, e suava a camisa para ver. E ele voltou chorando, sentou na cama do hotel e falou: o que o senhor fez comigo? O senhor me abandonou? Ele: não, pedi para você me buscar, você não me buscou. Ah, mas eu estava com a minha prima. Esse é o preço da tua unção. Então, assim, não estou proibindo ninguém. Quem sou eu para falar isso do YouTube? Internet, Face, WhatsApp, eu também participo. Mas eu me incluo nessa. Nós temos dado mais espaço para isso do que para o Espírito Santo. Se você fizer e der o dízimo do que você gasta aqui com o Espírito Santo, o dízimo. Vou dar o dízimo do tempo que eu gasto com a internet, com o Espírito Santo. Você vai ver o que vai acontecer.